Realizando nas redes sociais, veja só, o cantor e compositor Zé Cabaleiro discutiu com o espectador durante um show realizado no interior do estado de Alagoas. Durante uma fala, entre uma música e outra, o cantor ouviu uma pessoa questioná-lo sobre a Lei Rouanet. Zé Cabaleiro interrompeu o que estava falando e respondeu ao homem de forma ríspida, o convidando a se retirar do show. Vamos assistir esse trecho. E aí, recentemente chegou... Não, rapaz, tu sabe o que é Lei Rouanet? Fala aqui. Vem aqui, vem falar sobre a Lei Rouanet. Sabe nenhuma, bicho, cala sua boca aí. Não sabe o que falar, não fala. Não sabe o que é Lei Rouanet. Tem parente seu que foi beneficiado pela Lei Rouanet, porque isso gera trabalho para uma cadeia imensa de trabalhadores. Essa é ignorância sua. Não sai falando isso por aí, não. Pode se retirar do meu show se quiser. Olá, Roberto Mota, invertendo a ordem, começo com você agora, Mota, que nos diz da cena. Olha, é realmente muito simples. Essas leis de incentivo, como a Lei Rouanet, elas permitem que o dinheiro que seria pago como imposto, ele seja usado para financiar shows, peças, gravações, filmes. Tá? Agora vamos lembrar, aquela ministra que foi à Europa disse que 120 milhões de brasileiros passavam fome. A gente passou mais de um mês aqui falando sobre a tragédia dos Yanomamis. Quem se lembra disso? Estava todo dia, 10 vezes por dia, na mídia. Onde estão as prioridades desse país? Eu acho que é justo a gente fazer essa pergunta, né? Porque a gente pode até discutir se o Estado deve ou não dar dinheiro para projetos culturais. É um debate válido. Tá? Muitos países utilizam o dinheiro do governo para fomentar atividades culturais, mas esses países não têm os problemas que o Brasil tem. Não tem mais de 50% da população sem acesso à coleta de esgoto e água tratada. O Brasil ainda é um país que tem muitas necessidades básicas que são insatisfeitas, né? Vamos lembrar só uma figura, um número aqui, assustador. Apenas 8% dos homicídios no Brasil são solucionados. 92% dos homicídios no Brasil nunca são esclarecidos. Então, um país com tantas necessidades assim realmente deve esquecer essas necessidades, esquecer as pessoas que passam fome, esquecer as pessoas que não têm teto. A gente fala todo dia sobre isso, né? Os sem teto, os sem terra. Então esquece tudo isso. Vamos pegar o dinheiro que seria pago de impostos e vamos usar para financiar shows, peças, filmes. Agora, vamos supor que a gente concorde com isso. Não, realmente o governo deve investir na cultura. Como é que a gente vai fazer para garantir que esse dinheiro da cultura chega para quem realmente precisa dele e não para grandes astros que podem financiar seus shows da forma mais tradicional que existe, vendendo ingresso? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Você, Dantas? Olha, nós tivemos na sexta-feira o TSE cassando os direitos políticos do Luciano Hang e do prefeito de Brusque, justamente porque o Hang defendeu a candidatura do prefeito nas suas redes sociais. E aí ele o TSE entendeu que abuso do poder econômico, por ter usado a sua empresa, as redes sociais da sua empresa para defender um candidato. Eu fico me perguntando, esses artistas que apoiaram o Lula, que muitas vezes usaram palanque financiado com dinheiro público para fazer o L, para influenciar milhões e milhões de votos, o que é isso se não abuso do poder econômico também? Então, assim, só vale para um lado. Essa discussão sobre a Rouanet é isso que o Mota falou muito bem. Você pode, inclusive, e vários países fazem isso,
Você pode incentivar atividades culturais, mas você dá subsídio, porque a Lei Rouanet ela é isso, ela dá isenção fiscal, abate do imposto das empresas que patrocinam eventos culturais, mas as empresas elas só patrocinam esses eventos de gente famosa, de artista famoso, de cantor, de axé, de tal, de sertanejo. E muitas vezes ainda acontece do show ter o rebate da Rouanet e ainda se cobrar ingresso, que é uma perversão. Tem vários artistas aí sendo obrigados a devolver dinheiro por causa dessa prática nefasta. Olha, artistas consagrados, multimilionários, não tem por que serem financiados ou serem bancados, ainda que de forma indireta pelo poder público. Não há razão. E o esculacho é quando eles ainda se utilizam disso e cobram do cidadão, que está pagando duas vezes. O otário, o eleitor otário, ele paga duas vezes, uma sem ele saber e a outra ele sabendo conscientemente ali. Então, assim, virou uma indústria também. Existem produtoras, e a gente sabe quem são as pessoas que estão à frente dessas produtoras, que vivem de intermediar esse processo. O projeto, quem vai liberar na ponta, né? Quem vai no ministério, etc. e tal. Então é uma indústria que, infelizmente, ela privilegia um grupo de escolhidos que apoiam um determinado político. Está tudo errado. Você, Zé, o que achou dessa discussão? Ô Vitor, eu acompanhei a discussão e a aprovação pelo Congresso Nacional dessa Lei Rouanet. Foi durante o governo Collor, o ministro Rouanet, um diplomata que morreu recentemente, né? Ele levou o debate no Congresso Nacional como se, isso no governo Collor ali, estivesse tirando das contas públicas os investimentos em cultura. Criou um Programa Nacional de Cultura, o PRONAC, né? E naquele momento da votação, os deputados e senadores entenderam que era isso mesmo, tirar das costas do governo esse financiamento da área cultural. E aí foi criada a Lei Rouanet, uma grande novidade. E o que aconteceu? Agora a gente vê que os empresários que investem nessas grandes produções deixam de pagar imposto, ou seja, não tirou nada das costas do governo, pelo contrário, isso é dinheiro público, né? Os empresários repassam dinheiro para essas grandes produções, né? E descontam no imposto, ou seja, é dinheiro público. E o mais incrível disso aí é o seguinte: quem se beneficia da Lei Rouanet é o pessoal mais especializado, que tem mais recursos, porque é difícil de captar recursos, é difícil. Se você bate na porta lá de um empresário para pedir dinheiro, ele nem te recebe, a não ser que você seja Zé Cabaleiro, que você seja Cláudia Raia. Se a Cláudia Raia ligar para um empresário, eu queria uma reunião, é claro que o empresário vai querer, não, Cláudia, vem aqui, né? Então desequilibra, e só grandes produções é que fazem isso. E os escritórios que se especializaram em fazer essa captação, eles ganham muito dinheiro e têm uma especialização e inclusive conhecimento no Ministério para aprovar o projeto. Nenhum artista de rua, nenhum artista popular mesmo tem estrutura para captar esses recursos. E nenhum artista popular é recebido por grandes empresários. Então virou uma coisa ao contrário. É o Robin Hood contrário, rouba de pobre para dar para rico. Renato. Olha, presta bastante atenção que eu vou contar aqui, porque a sacanagem ela é maior. É muito maior. Então presta atenção, eu vou com calma. Primeiro, Zé Cabaleiro. Se ele fala que a Lei Rouanet cria emprego, não cria. Cria trabalho temporário, prestação de serviço. Se a Lei Rouanet quisesse criar emprego, ela incentivava a indústria da moda. Porque você aí gera uma cadeia virtuosa de empregos fixos, curtumes, costureiros, etc, etc, etc. Até o balcão da venda, até a exportação, em todas as áreas. Incentiva casas de cultura, acervos de biblioteca, mas não. Este tipo não cria emprego nenhum. Fake news do Zé Cabaleiro, que dizia que o cara mais underground que ele conhece é o diabo. Acho que não é, né? Acho que está em Brasília. A Lei Rouanet, ela, através dela, um show é financiado.
Então não custou nada para montar o show para o artista, para o produtor. Esse show, ele gastou, né? Ele contratou trabalho temporário, prestação de serviço, e também gastou com insumos, mas vendeu o ingresso. Nesse trabalho temporário, prestação de serviço, ele gerou impostos, divisas. Eles pagaram imposto para o Estado. No insumo também pagou imposto para o Estado. E os ingressos também, essa relação de compra e venda, gerou imposto para o Estado. Mas olha que engraçado. Somando esses 3 impostos que são gerados por trabalho temporário, insumo e o ingresso, somando os 3, não chega à metade daquilo que o governo deixou de receber para que a empresa financiasse o espetáculo. E o detalhe mais cruel, e isso responde por que não vai para pequenos artistas, é porque a empresa é que escolhe se vai patrocinar ou não. Aprovar um projeto na Lei Rouanet no governo é fácil. Qualquer um vai. Se eu pegar, Vitor, se eu vou montar uma peça com você, eu consigo registrar e está apto. Aí você tem um certificadinho de que o que você receber, você consegue captar, mas é a empresa que escolhe. Bom, a empresa deixa de pagar imposto, não é só nisso que ela ganha, não. E ela economiza em verba de publicidade. Quanto custaria um banner no show da Cláudia Raia, da Ivete Sangalo? Então, ela não paga o imposto, o governo deixa de ter divisa para gastar com o pobre, que gasta e paga imposto para estar nesse show, que ele mesmo pagou, enquanto a empresa ganha uma verba de publicidade gratuita, porque ela vai estar no banner, ela vai estar lá no incentivo cultural. Então as empresas ganham 2 vezes e o povo perde 2 vezes e o governo finge que se preocupa com a cultura. É isso que acontece com a Lei Rouanet. Espero que tenham compreendido.